Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Bom, vamos começar então com essa matéria do Lucas Hopek lá no Gizmodo. É sobre a relação entre a OpenAI e a Microsoft, né? Aquilo que parecia assim uma super parceria. Pois é, tá dando o que falar. Parece que a OpenAI tá naquela corrida para se tornar uma empresa com fins lucrativos, né? Mas parece que a Microsoft tá meio que colocando um pé no freio, talvez. É o que dizem. E a tensão parece que chegou num ponto bem alto. Falam até numa opção nuclear por parte da OpenAI. O que seria isso exatamente? Olha, é algo bem drástico mesmo. A ideia seria, acusar a Microsoft, que é a principal investidora deles, e que fornece toda a infraestrutura de nuvem, né? Nossa! Acusar de quê? De práticas anticompetitivas, levar isso para o governo federal dos Estados Unidos. Imagina! Caramba! Que reviravolta! Isso ia mexer com tudo, né? Poderia forçar uma revisão daquele contrato bilionário deles. Exatamente. E parece que o ponto central de discórdia é quanto da OpenAI, depois dessa transformação para a empresa lucrativa, pertenceria de fato à Microsoft. Há um impasse grande aí. Entendi. E tem prazo para resolver isso, né? Tem. E tá apertado. Precisam fechar essa conversão até o fim do ano. Senão, corre o risco de perder um financiamento aí de 20 bilhões de dólares. É muita coisa. Uau, muita pressão. Mas engraçado que, apesar disso tudo, eles soltaram uma nota conjunta, né? Falando em otimismo, parceria. Ah, sim. Aquela coisa, né? Para acalmar os mercados, talvez. Mas nos bastidores a história parece ser outra. É esperar para ver como essa novela se desenrola. Bom, saindo um pouco dessa briga de gigantes da IA, vamos para algo que a gente talvez use no rosto. Julie Clover, lá no Mac Rumors, está falando de uma parceria nova, Meta e Oakley. Óculos inteligentes vindo aí? Tudo indica que sim. Soltaram uns teasers, sabe? E a aposta é que seja uma versão com a marca Oakley, daqueles óculos inteligentes que a Meta já fez com a Ray-Ban. Isso. Provavelmente com câmeras integradas, talvez com aquela integração com a Meta AI para você perguntar coisas sobre o que está vendo, sabe? E claro, alto-falantes para música, chamadas, o pacote básico desses smart glasses. E tem alguma pista do design? A Oakley tem um estilo bem específico, né? Mais esportivo. Sim, especula-se que pode ser baseado naquele modelo esfera da Oakley, o que reforçaria essa ideia de ser algo mais voltado para atletas, talvez. Interessante. E já tem data? Tá bem perto. O lançamento tá marcado para 20 de junho, daqui a pouquinho. Olha só, e a concorrência não dorme no ponto, né? De jeito nenhum. A gente sabe que a Apple, segundo os rumores, está cozinhando os próprios óculos inteligentes, talvez para 2026, e a própria Meta, né? Já mostrou até um protótipo mais avançado de realidade aumentada, o tal do Orion, quem sabe para 2027. Essa briga pela nossa visão ou pelo nosso rosto tá só começando mesmo. Muita coisa vindo por aí. Com certeza. Agora, mudando de assunto de novo, vamos falar de games. Uma notícia da Android Authority sobre a Nintendo e o novo Switch 2. Parece que eles estão pegando pesado contra a pirataria. E o negócio tá sério. A Nintendo tá banindo consoles que usam aqueles flashcards, sabe? Os MIG Switch. Aqueles cartuchos que deixam rodar jogo pelo cartão de memória? Isso, exatamente. Eles permitem carregar jogos via cartão micro SD. Aí entram tanto jogos piratas quanto, e aqui tá o ponto polêmico, backups de jogos que a pessoa comprou legalmente. Peraí, quer dizer que se eu fiz um backup do meu próprio jogo que eu comprei e usar esse cartucho para rodar no Switch 2, eu posso ser banido? Pelo que os usuários estão relatando, sim. Diferente do que acontecia com o Switch original, parece que agora até o uso desses backups legítimos está resultando no banimento do console. Não da conta, mas do aparelho. Nossa, mas isso é uma escalada bem significativa, né? Tem gente falando que só de colocar o cartucho no console, mesmo sem rodar nada pirata, já tá dando problema. Pois é, parece que o simples reconhecimento do hardware já pode disparar o banimento. E a Nintendo atualizou os termos de uso reforçando isso,
qualquer modificação de hardware ou software, qualquer tentativa de contornar as proteções pode levar ao banimento. Isso complica a vida de quem gosta de preservar os próprios jogos digitalmente, né? Muita gente faz backup por segurança. Com certeza, afeta diretamente essa comunidade. Por enquanto, como eu disse, o banimento parece ser só do console, impedindo o acesso online e a eShop. A conta Nintendo do usuário em si parece que não está sendo afetada, por enquanto. Mas é uma postura bem mais agressiva da Nintendo dessa vez. Entendi. É assunto delicado esse. Bom, vamos sair do mundo dos games e ir para a Austrália. Craig Fell, no TechRadar, noticia um investimento, assim, gigantesco da Amazon por lá. Gigantesco mesmo. Coisa de 20 bilhões de dólares australianos. É muito dinheiro. E o prazo é até 2029. 20 bilhões. É o maior investimento de tecnologia já anunciado publicamente lá na Austrália, segundo a matéria. E qual é o foco principal desse dinheiro todo? Basicamente, expandir a infraestrutura de data centers deles, principalmente em Sydney e Melbourne. Isso casa perfeitamente com a meta do governo australiano de usar a inteligência artificial para impulsionar a economia do país. Faz sentido. Mais data center, mais capacidade para processar a IA. E além dos data centers, tem mais alguma coisa nesse pacote? Falaram de energia. Sim. É uma parte importante do plano. Eles vão construir 3 novas fazendas solares lá na Austrália. Isso vai adicionar uns 170 megawatts de capacidade à rede. Ah, legal. Então tem um foco em energia limpa também. Com certeza. Somando isso aos projetos de energia renovável que a Amazon já tinha por lá, a expectativa é gerar mais de 1.400.000 megawatts-hora de energia limpa por ano na Austrália. É um volume bem considerável. Nossa, bastante coisa. E o governo australiano gostou da ideia, imagino. Gostou e elogiou publicamente. O primeiro-ministro destacou a importância desse investimento para o futuro digital e econômico do país. É um movimento grande na Amazon na região. Sem dúvida. Bom, enquanto a Amazon investe em infraestrutura física, lá nos Estados Unidos, o pessoal do Firefox está experimentando com software. Uma nota do Marcos Mendes no 9025 Mac diz que o Firefox está testando o Perplexity AI. É isso? Isso mesmo. É um teste assim bem discreto por enquanto. A Mozilla está incluindo o Perplexity AI com uma opção de motor de busca direto na barra de endereços do Firefox. Perplexity. É aquele tipo de busca que usa IA para dar respostas mais conversadas, né? Meio na linha do que o Google está fazendo com o AI Overviews. Exatamente essa a ideia. Em vez de só listar links, ele tenta te dar uma resposta mais direta, mais elaborada usando a inteligência artificial para sintetizar a informação. Interessante. E fizeram isso na moita, então? Sem um grande anúncio? Pois é, não teve comunicado oficial, nada. Só apareceu uma menção num fórum da comunidade da Mozilla. E o teste está rolando só em alguns países por enquanto. Mas parece que tem um jeitinho lá nas configurações para quem quiser ativar manualmente e experimentar. Ah, bom saber. É a Mozilla querendo sentir o pulso dos usuários, então. Ver se o pessoal curte essa ideia de busca com IA dentro do navegador. Exato. É um experimento, um termômetro mesmo. Dependendo do feedback, de como os usuários reagirem, a gente pode esperar que eles talvez expandam isso, ou quem sabe até tragam outras opções de ferramentas de busca baseadas em IA para o Firefox no futuro. É um movimento interessante para ficar de olho. Com certeza. Agora vamos voltar para o hardware e para um que gera sempre muita expectativa. iPhone. José Adorno, lá no BGR, juntou vários vazamentos e rumores sobre o iPhone 27, que deve sair só em 2027, e a aposta é num design todo de vidro. É o que dizem as fontes e os relatórios que ele compilou. A ideia, o objetivo final da Apple, seria alcançar aquela tela que ocupa 100% da frente do aparelho. Sem notch, sem ilha dinâmica visível, o Face ID e a câmera frontal ficariam escondidos sobre o display. Uau! E o tudo em vidro, como seria isso? O conceito que descrevem é monolítico. Tipo, uma peça única de vidro que formaria a frente, as laterais e a traseira. Sem interrupções, sem bordas de metal aparentes. Um design contínuo. Nossa, isso soa muito futurista. E deve ser um desafio enorme de fabricar, né? E a resistência disso? Sem dúvida.
exigiria técnicas muito avançadas de moldagem e tratamento desse vidro. E tem a questão da fragilidade, claro. Mas, por outro lado, tem gente especulando que um design assim poderia até, olha que curioso, ser mais ecológico na produção. Mais ecológico? Como assim? A ideia é que talvez simplificasse algumas etapas ou usasse materiais de forma mais eficiente, algo que ajudaria a Apple a alcançar aquela meta de neutralidade de carbono até 2030. Mas isso é mais especulação, claro. Entendi. Mas historicamente esses designs muito conceituais, totalmente em vidro, são mais para protótipos, né? Produzir em massa é outra história. Exatamente, é caro, é complexo, geralmente fica no campo dos conceitos. Mas, como o iPhone 20 marcaria aí os 20 anos do iPhone, né? É uma data simbólica. Talvez a Apple queira fazer algo realmente diferente, ousado. Vamos ter que esperar bastante para ver se isso se concretiza. É verdade, 2027 está longe ainda. Agora, um salto para a área médica e tecnológico que está acontecendo agora. Bruna Baroni, no Olhar Digital, informa que a China fez o primeiro teste clínico humano deles com um chip cerebral invasivo. Sim, uma notícia bem impactante. Um paciente tetraplégico recebeu esse implante neural em março deste ano. A cirurgia, segundo a reportagem, foi minimamente invasiva. E qual foi o resultado? Ele conseguiu usar o chip? Conseguiu. Depois de um período de treinamento, ele foi capaz de controlar dispositivos eletrônicos, como um computador ou um celular, apenas com o pensamento, usando sinais cerebrais captados pelo chip. Incrível. Isso coloca a China no grupo bem seleto, né? Coloca sim. Torna a China o segundo país, depois dos Estados Unidos, com iniciativas como a da Neuralink, a realizar e divulgar publicamente um teste clínico desse tipo com interface cérebro-computador invasiva em humanos. E o artigo compara a tecnologia chinesa com a da Neuralink, fala se tem alguma diferença, alguma vantagem. Menciona sim. Diz que os eletrodos usados no chip chinês seriam menores e mais flexíveis do que os da Neuralink, o que, teoricamente, poderia reduzir o risco de dano ao tecido cerebral durante e após o implante. Ah, interessante. E o implante em si? Também é descrito como o menor do mundo nesse tipo de aplicação. É um avanço tecnológico significativo vindo da China nessa área. E quais os próximos passos para esse paciente, para essa pesquisa? O próximo grande objetivo, segundo a matéria, é testar se o paciente consegue controlar um braço robótico externo usando o chip. Seria um passo enorme para restaurar algum nível de mobilidade. É uma área fascinante e com um potencial transformador imenso. Com certeza. Muito impressionante. E falando em robótica e avanços, temos uma notícia ótima vinda aqui do Brasil. Alessandro de Lorenzo, também no Olhar Digital, contou sobre uma equipe da Unicamp que ganhou uma competição internacional de robótica. Exato, uma notícia excelente. É a equipe Adrolab lá da Unicamp. Eles conquistaram o primeiro lugar na FIRX Challenge, uma competição bem importante na área. Que legal! E qual era o desafio dessa competição? O que eles tinham que fazer? O desafio era bem prático até. Usar um robô para conseguir vestir um manequim com uma peça de roupa. Parece simples, mas para um robô manipular tecido, lidar com a flexibilidade, é bem complexo. Imagino! E o que a equipe brasileira fez de diferente para ganhar? Qual foi a inovação? A sacada deles foi usar uma abordagem que eles chamam de híbrida. Em vez de depender só de inteligência artificial, que geralmente precisa de muitos dados e exemplos para aprender, eles combinaram IA com técnicas de robótica mais tradicionais, especificamente um método chamado modelo de mistura gaussiana. E qual foi a vantagem disso? Tornou o robô mais esperto? Tornou o aprendizado muito mais eficiente. Essa foi a grande vantagem. Eles precisaram de apenas 5 demonstrações humanas da tarefa para o robô aprender a vestir o manequim. 5. Enquanto abordagens que usam só IA poderiam exigir centenas ou milhares de demonstrações. Nossa, que diferença! Muito mais rápido e prático, então. Exatamente. Foi essa eficiência que garantiu o primeiro lugar. E o objetivo deles agora, claro, é continuar desenvolvendo essa tecnologia para aplicações no mundo real, como, por exemplo, criar robôs que possam de fato ajudar pessoas com limitações de mobilidade a se vestirem sozinhas no dia a dia. Um trabalho fantástico do pessoal da Unicamp. Realmente fantástico. Muito orgulho de ver pesquisa brasileira de ponta ganhando reconhecimento internacional. Parabéns para a equipe Adrolab.
Bom, agora vamos olhar para as estrelas. Flávia Correia, no Olhar Digital, tá lembrando a gente de um evento astronômico importante que vai rolar na próxima semana. É verdade. A divulgação das primeiras imagens oficiais do Observatório Vera C. Rubin, um telescópio super moderno que fica lá no Chile. Vera C. Rubin, ele tem alguma característica especial? Por que tanta expectativa? Ele tem sim. Ele abriga simplesmente a maior câmera digital já construída no mundo. É algo impressionante. São 3.200 megapixels de resolução. Para ter uma ideia, é como juntar centenas de TVs 4K numa única imagem. 3.200 megapixels? Uau! É muita resolução. E quando a gente vai poder ver essas primeiras imagens? O evento de divulgação, que eles chamaram de First Look, vai ser transmitido ao vivo na próxima segunda-feira, dia 23 de junho. Então, semana que vem já teremos um gostinho do que essa super câmera é capaz de fazer. Legal. E qual vai ser o trabalho principal desse observatório nos próximos anos? O que ele vai investigar? A missão dele é ambiciosa. Durante 10 anos, ele vai fazer um mapeamento completo e repetitivo do céu do hemisfério sul. Vai observar a mesma área do céu várias vezes. E para quê? Qual o objetivo desse mapeamento? São vários objetivos importantes. Um deles é tentar entender melhor a natureza da energia escura e da matéria escura, que compõem a maior parte do universo, mas a gente ainda sabe muito pouco sobre elas. Os grandes mistérios da cosmologia. Exatamente. Além disso, ele vai rastrear asteroides, incluindo aqueles que podem representar algum risco para a Terra, vai observar explosões de supernovas distantes, estudar a formação da nossa galáxia, a Via Láctea, e até procurar por exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar. Nossa, é um projeto gigante e tem desafios para ele funcionar bem. Um dos grandes desafios atuais para a astronomia de solo é a poluição luminosa, né? Especialmente a causada pelas megaconstelações de satélites como Starlink, Kuiper. O observatório vai ter que desenvolver técnicas para lidar com esses rastros de satélites nas imagens. Entendi. E o nome Vera Rubin é uma homenagem, né? Sim, uma homenagem mais do que justa a Vera Rubin, uma astrônoma americana que foi pioneira justamente nos estudos que forneceram as primeiras evidências fortes da existência da matéria escura. É um reconhecimento importante do trabalho dela. Muito legal. Então, semana que vem, olhos atentos para essas primeiras imagens do Vera C. Rubin. E, para fechar a nossa rodada de hoje, uma notícia mais burocrática, talvez mais importante para o setor de telecomunicações aqui no Brasil. Veio do Teletime News. Isso. É sobre a Kuiper Systems, que é o projeto de internet via satélite da Amazon, né? A Anatel, nossa agência reguladora, concedeu mais prazo para eles começarem a operar de fato aqui no Brasil. Eles estavam com prazo apertado. Estavam. O prazo original ia vencer logo. Agora eles têm até 29 de agosto de 2025 para iniciar as operações comerciais no país. Entendi. E a Kuiper é aquela que quer concorrer com a Starlink do Elon Musk, né? Com uma constelação enorme de satélites. Exatamente. O plano da Amazon é colocar mais de 3.200 satélites em órbita baixa para fornecer internet banda larga globalmente. É um competidor direto e de peso para a Starlink. Eles já começaram a lançar esses satélites? A constelação já está subindo? Já deram o pontapé inicial. Lançaram um primeiro lote de satélites protótipos em abril deste ano para começar os testes. Mas parece que tiveram um contratempo. O que aconteceu? O segundo lançamento que estava previsto foi adiado indefinidamente. Parece que por causa de problemas técnicos com um foguete que ia levar os satélites. Não detalharam muito, mas foi um adiamento sem nova data marcada. Entendi. E foi por isso que a Anatel deu mais prazo aqui no Brasil? Provavelmente. A Anatel aceitou a justificativa da Kuiper para a prorrogação do prazo, que certamente incluiu esses desafios técnicos e atrasos no cronograma de lançamento. Então, a Amazon ganhou mais um fôlego para colocar a operação de pé por aqui e começar a brigar nesse mercado de internet via satélite. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!